O que eu tenho informação é de que as partes têm uma conversa acontecendo. O mais importante também é relembrar aí o nosso patrocinador, a Max Crew, a massa para drywall mais vendida do estado de São Paulo. Tá aqui, ó, o nosso parceiro. Então, na descrição do vídeo tem o link do site da empresa para você conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre os seus produtos e também o link do Facebook para você ir lá e curtir a página. Max Crew, a massa para drywall mais vendida do estado de São Paulo. E sempre aí um abração especial para o Anderson, nosso parceiro. O Vessone, fala aí para a fiel torcida o que você está sabendo do caso do Jô. Volta, não volta, volta agora, volta no final do ano. Tá ou não tá apalavrado? O que é que você sabe? A história do Jô, a gente descobriu ali no comecinho, no meio do começo do mês de abril ali, de que eles estavam conversando, até então ninguém sabia, eu cheguei a publicar isso pela primeira vez, essa retomada de conversa, e essa conversa ela foi intensificada porque o Corinthians descobriu que o técnico italiano e o Jô não estavam falando a mesma língua, o técnico não gosta de brasileiro, não estava colocando mais os brasileiros para jogar. Inclusive o Xavier, que é um cara que jogava no esporte, virou ídolo lá do time nos últimos 2 anos. O italiano, que assumiu faltando 5 rodadas em 2019, já começou a tirar os brasileiros. O Jô entrou nessa dança. O Jô não foi para a pré-temporada. Se não me engano, foi a pré-temporada na Tailândia e o Jô não foi, sequer viajou. A família do Jô, o Jô nem levou os filhos para lá no começo do ano, porque percebeu que a coisa já estava feia. E aí o Corinthians descobriu isso lá para março e abril e começou a conversar. Mudou o status de uma coisa de, vou te esperar no final do ano. Opa, peraí, tem chance de pintar uma saída antecipada. E desde então eles estão conversando. O Corinthians, na minha visão, ele faz corretamente, apesar de tudo isso que nós estamos falando, apesar dessa situação, eu, como dirigente do Corinthians, eu vejo uma obrigação de eu ir atrás de um cara como o Jô. Se eu vou conseguir, se eu não vou ter o poder de barganha, o poder financeiro, se ele vai aceitar ir para outro clube, se outro clube vai ter mais dinheiro, isso é uma outra coisa. Mas eu, como dirigente do Corinthians, se você fosse dirigente, para mim você tem a obrigação de correr atrás do Jô, por um cara ser tão identificado, por ser prata da casa, pelo sucesso que ele fez recente. Se vai conseguir ou não, se vai poder oferecer só um pouquinho e os outros oferecer muito, é uma outra coisa. Mas jogadores como o Jô, como o Renato Augusto, como o Balbuena, como foi o Gil agora, que voltou. Você tem como obrigação, como dirigente, no mínimo, de buscar e de correr atrás, de lutar por aquilo. Então, acho que a diretoria do Corinthians faz correto, faz a maneira correta para mim, vai oferecer alguma coisa para ele que no momento, se não nesse primeiro momento, ou depois, vai tentar pagar, dentro de umas condições que a diretoria acha que é possível fazer, e vai estar tentando conseguir. Hoje o Jorge Nicola deu nosso companheiro de que já está palavrado e que ele vai ser jogador do Corinthians, já tem um acerto. Eu não tenho essa informação. O que eu tenho informação é de que as partes têm uma conversa acontecendo, mas se ele não se livrar lá do Nagoya, não vai acontecer nada agora, só vai acontecer no final do ano, quando acabar o contrato. O Corinthians não vai pagar R$1 pela rescisão do Jô lá, não vai pagar, se o Nagoya fala, me dá €1 milhão que eu libero ele por 6 meses. O Corinthians vai falar, não. Então, ou o Jô resolve a situação dele e consegue a liberação, exatamente como o Gil. Exatamente. O Corinthians não ia pagar pela rescisão do Gil. Quando o Gil conseguiu a rescisão antecipada e você precisava acertar ali luvas e salário, o Corinthians chegou no Gil e falou, você eu não vou perder para ninguém. E tentou o mesmo com o Arana, não rolou, porque o time da Espanha queria dinheiro, queria parte da rescisão, não era uma liberação, senão o Corinthians não ia perder o Arana para ninguém também, não ia perder para o Galo. Mas o Corinthians não conseguiu convencer o Sevilla a liberar. Então, a situação é essa, existe uma conversa e um aguardo para saber se o Jô consegue liberação do Nagoya ou não. Se não conseguir, o Corinthians espera até o final do ano. Se essa liberação, a rescisão antecipada sair, o Corinthians chega no Jô e fala, agora é nossa hora, vamos sentar aqui. Eu vou te dar tanto, eu não posso perder você para outro clube. Você aceita?
ó, Corinthians, não dá, o outro clube tá me oferecendo 3 vezes mais, tá muito, eu infelizmente, beleza, obrigado, ó, valeu, eu não tenho mais para onde correr. Então, esse é o ponto no momento. Há uma conversa, mas há a necessidade de liberação no exterior, lá no Japão. Enquanto isso não acontecer, o Corinthians espera até o final do ano, dá o tempo do contrato e ele vai ser jogador do Corinthians se isso chegar a uma conclusão, enfim, a um acordo financeiro no final do ano. Vai, chega lá o Palmeiras, o Flamengo, sei lá quem. Ó, Jô, tô te pagando 3 vezes o Corinthians e ele vai aceitar? Pode aceitar, ele é um profissional, faz parte, e o Corinthians vai ter o seu poder de barganha certamente ali diminuído muito devido a essa situação financeira que a gente falou durante uma hora. O Jô voltando, sei lá, a gente nem sabe quando o futebol vai voltar, mas digamos que ele volte aí o quanto antes, aí fica ruim, né? Para ficar com Jô, Bocelli e Wagner Love, eu acho que aí a comissão, a diretoria... Os dois acabam no final do ano, mas mesmo assim, nós estamos falando de... E ainda mais o Gustavo, tudo bem que o Inter está pagando praticamente quase todo o salário, mas nós estamos falando, mesmo se contar só os 3, são 3 centroavantes com salários ali acima, certamente, 400, 450 mil, não é fácil, realmente não é fácil. Mas eu lembro até, você pode até me corrigir, que teve até uma questão do Gil, que teve até um burburinho na época, que ele teve um contrato menor no início, né, de empréstimo, ou de empréstimo não, um contrato de 6 meses, e que ele assinaria outro contrato a partir de janeiro, provavelmente alguma coisa nesse sentido, né, Vessone, para não pagar uma luva agora, para até contabilmente entrar só no... Isso, você está correto, foi contabilmente. Deu esse rombo de 177 milhões em 2019. Se paga o Gil, se inclui o Gil como compra em 2019, teria sido 300. Desculpa, 200. Então, 200. Você não colocou o Gil, salário, luva, enfim, diluído, etc. Tal, você não colocou no ano fiscal de 2019, assim como o Walter, que também renovou, mas só assinou um novo contrato em janeiro para poder entrar agora no ano fiscal de 2020. Foi exatamente isso. É provável que o Corinthians até faça o mesmo com o Jô. Ó, Jô, tô te trazendo por empréstimo até dezembro, coloco você no ano contábil o ano que vem. Tudo bem? Ele vai falar, tudo bem, pode acontecer. Eu acho que... eu até falei na época do Gil, porque assim, Vessone, historicamente, quando um jogador tem um bom comportamento, por exemplo, nenhum dirigente gosta de ver o Jô falando, quero voltar, tô infeliz no Japão. Não, ele vai dar as declarações clichês. Não, eu tô feliz aqui, eu tenho um contrato, eu gosto muito do Corinthians, mas eu sou muito bem quisto aqui, porque nenhum dirigente gosta de ver o seu jogador falando que quer ir embora. Então, diante desse bom comportamento e de uma, entre aspas, saia justa do clube do Japão, que ele não tem o que fazer, o jogador quer ir embora, o clube tem interesse. Bom, mal e mal, o clube economiza no salário, né? Então, não é tão difícil que haja esse acordo, mas, reitero, muito em função também do bom comportamento do jogador, né? Porque tem jogador também que às vezes quer forçar a barra para sair, o cara agora é que você não sai. Tem um caso famoso disso, que é o Wagner Love, em 2005 para 2006, quando ele dá uma coletiva com a camiseta do Corinthians atrás, pendurada. Foi um assessor, na época que bobeou, pendurou a camiseta. Na coletiva, ele se comportou bem. Vou ver lá, eu vou tentar sair, vou tentar resolver. Messi podia comprar ele, eu não vou... Só que a foto com a camiseta do Corinthians bateu lá no CSKA, se não me engano, da Rússia, os russos ficaram completamente nervosos e nada deu certo. Então, quando você dá essas declarações protocolares, você tenta evitar que isso bata no Japão de uma maneira. O cara fala, você está falando que você vai para o Corinthians? Tá bom, eu vou te segurar até o final do ano. Então, o Jô tenta evitar esse tipo de coisa. E a contratação do Jô, nessa situação de que você está dizendo desse bom comportamento dele, para mim ele é fundamental, porque pouca gente sabe, mas o tamanho do Jô no CT do Corinthians em 2017. Era incrível o que o Jô fazia, o tamanho da liderança do Jô em 2017.